Olá! Você sabia que o sonho de todo empresário, que é o aumento nas vendas, pode se tornar um verdadeiro pesadelo e até mesmo pôr fim a um negócio? Quer saber como isso acontece? Então assista essa videodica do canal Fabricando Resultados sobre capital de giro, o vilão do crescimento. É isso mesmo. O capital de giro, se não bem administrado, pode fazer com que um aumento das vendas ocasione um aumento das despesas financeiras e possa até mesmo inviabilizar um negócio. Vamos ver um exemplo que acontece em muitas empresas quando as vendas aumentam. Então nós temos aqui o caso de um dos nossos clientes que em determinado momento ele tinha uma previsão de aumento das vendas para o próximo período de 20%, ou seja, o sonho de todo empreendedor. Com isso, ele teria uma redução dos custos fixos, da representatividade dos custos fixos, um ganho operacional, e o lucro aumenta em 2 pontos percentuais, e falando em valor, um aumento de 50%. O endividamento, que era um endividamento que a gente pode considerar normal, diminui ainda 5 pontos percentuais. A liquidez, que era uma liquidez mínima, se mantém, e nós temos a rentabilidade, que ela atinge os ótimos 30% ao ano. A rentabilidade é esse lucro comparado ao capital, ao patrimônio investido no negócio. Então a gente pode dizer que até essa ótica, esse crescimento é muito bem-vindo, correto? Não, errado. Nós temos que fazer ainda reflexões importantes ou análises importantes. E uma delas é, nós vamos ter caixa suficiente para bancar esse crescimento? E para isso, eu preciso olhar a empresa pela ótica do fluxo de caixa gerado pelas operações. E eu faço isso a partir do lucro líquido. Pego o lucro líquido e somo a ele as depreciações, já que elas não representam desembolsos. Somo também o resultado financeiro, que são as despesas financeiras líquidas, porque eu quero fazer aqui análise só do fluxo de caixa gerado pelas operações, expurgando dessa análise a questão financeira, que são as despesas financeiras. A partir do fluxo de caixa operacional, eu vejo se ele vai ser suficiente para bancar os investimentos necessários para esse crescimento e a variação da necessidade de capital de giro, uma vez que é comum, quando as vendas aumentam, que essa necessidade de capital de giro aumente também. Então eu encontro com essa continha o fluxo de caixa livre da empresa e é com ele, é sobre ele que eu tenho que tomar maior cuidado. Então vamos ver essa mesma empresa, esse mesmo case, olhar agora com o olhar, com a visão do fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional, então, nesse caso aqui, ele acompanhou o resultado, o lucro aumenta também em 50%, mas para aquele crescimento de 20% nas vendas, eu vou precisar dobrar os meus investimentos. Vou ter que investir aí 4 dos 15 que eu gerei de fluxo de caixa. A minha necessidade de capital de giro também triplica, ou melhor, o aumento da necessidade de capital de giro também triplica e eu vou consumir 12 desses 15 gerados. Com isso, o fluxo de caixa livre da empresa vai fechar negativo. Isso aqui não pode acontecer. Esse R$1 ele tem que vir de algum lugar, ou eu tenho que mexer na dinâmica do negócio, do crescimento, de modo que essa conta zere. E eu não trabalharia com uma empresa aqui no zero, a gente teria que buscar uma pequena sobra que seja para ficar com uma margem de segurança. Então essa situação aqui, ela não é uma situação que dá para prosseguir, porque alguém vai pedir a minha cabeça se eu deixar de pagar alguma conta. Então o que essa empresa ela pode fazer para melhorar essa dinâmica do fluxo de caixa? Pode buscar um aumento com os fornecedores, isso faria com que a necessidade de capital de giro diminuísse e eu posso conseguir equacionar. Uma outra situação é diminuir o prazo médio de estocagem. Menor prazo médio de estocagem, menor necessidade de capital de giro. Então, aquela variação, aqueles 12, pode diminuir com essa ação.
Uma outra possibilidade seria diminuir o prazo de recebimento das vendas, né? Eu diria que essa situação é uma missão quase impossível, né? Querer crescer diminuindo o prazo de pagamento para o meu cliente. Uma alternativa é analisar, preciso mesmo investir aqueles 4? Não é possível investir 3 para zerar a conta ou investir 2 para ter alguma sobra? Então eu preciso fazer uma análise para ver o que é real necessidade de investimento ou não. Nada disso sendo possível, me sobrou últimas 2 alternativas. Tenho reserva para bancar esse 1, que vai ficar faltando no caixa, ou tenho crédito bancário. Se a resposta para essas 2 últimas alternativas e para as 4 outras anteriores for um sonoro não, eu tenho que fazer aquilo que todo empresário reluta, né? Chega a representar a morte para o empresário, que é diminuir a sua taxa de crescimento. Então, nesse caso, o que nós fizemos? Diminuímos o crescimento numa condição de que é óbvio que vai diminuir o fluxo de caixa gerado, no entanto, eu tenho aqui menos investimentos, menor aumento da necessidade de capital de giro, e eu faço esse fluxo de caixa fechar positivo em 1, que seria aí com alguma margem de segurança pelo menos. Aí sim, eu estou numa situação que eu posso prosseguir com o negócio. O que eu ganho com tudo isso, ou com esse tipo de análise complementar, que é olhar a empresa pelo fluxo de caixa? Um maior equilíbrio entre rentabilidade e liquidez, ou seja, entre rentabilidade e caixa. Não adianta maior participação no mercado, maior crescimento nas vendas, maior rentabilidade, que não caiba no meu caixa ou no meu orçamento. Bom, se você quer uma planilha que pode te ajudar no cálculo dessa necessidade de capital de giro, acesse o link que aparece no vídeo e baixe grátis uma planilha para te ajudar a fazer esse tipo de conta, ajudar a ter esse tipo de raciocínio no seu negócio. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, tá? Compartilhe também com outras pessoas que possam fazer bom uso desse tipo de informação. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e acesse também a nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, espero que esse vídeo possa ser muito útil para proporcionar não só crescimento, mas viabilidade do seu negócio. Obrigado!